Fala galera, processo de execução autônomo e fase de cumprimento de sentença. Vocês estão afiados nesse tema? Nós estamos muito próximo do exame nacional. E isso, pessoal, é muito cobrado. Sabe por quê? Porque a galera deixa de lado. Então, apenas algumas dicas para você localizar e rapidamente você conseguir obter êxito em eventual questão. Olhem só, quando nós falamos em fase de cumprimento de sentença e processo de execução autônomo, nós temos que pensar que ao lado da tutela de certificação do direito, que se obtém por meio do processo de conhecimento, nós temos a tutela satisfativa, que se obtém por meio do processo de execução autônomo ou da fase de cumprimento de sentença no processo sincrético. Mas como que eu descubro, como que eu sei se é fase de cumprimento ou se é processo de execução autônomo? Não se esqueçam, eu sempre levo em conta a natureza do título executivo. Isso mesmo, se eu estiver diante de um título executivo judicial, eu estou necessariamente diante do procedimento ou fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, se eu estiver diante de um título executivo extrajudicial, nessa hipótese eu tenho o processo autônomo de execução. A fase de cumprimento de sentença é uma mera fase do processo sincrético, enquanto o processo autônomo de execução é um novo processo. No caso dos títulos executivos judiciais, eles estão previstos lá no artigo 515. Eu preciso decorar todos eles? Os principais você precisa lembrar. Nós temos lá, por exemplo, a decisão no processo civil que reconheça a exigibilidade de prestação de dar, de pagar, de fazer e de não fazer. Reparem, não se exige o trânsito em julgado, portanto eu posso propor um cumprimento provisório da decisão. Por outro lado, eu tenho a sentença penal condenatória transitada em julgado. Logo, eu não admito cumprimento provisório. Tenho ainda a sentença arbitral, isso mesmo, um título executivo judicial que não foi formado pelo juiz, mas sim pelo árbitro. No mais, eu tenho a sentença estrangeira homologada pelo STJ, que vai ser executada na Justiça Federal, e a decisão interlocutória estrangeira, a qual o STJ concedeu o exequatur, ou seja, execute-se. Show de bola? Por outro lado, eu tenho os títulos executivos extrajudiciais. Eles estão previstos lá no artigo 784. Eu destaco aqui os títulos de crédito, um cheque, por exemplo, a escritura pública, um documento público assinado pelo devedor. E agora, esse é o mais importante de todos. Um contrato assinado por dois, ou pelo devedor e por duas testemunhas. Por que isso é importante? Porque no ano passado houve uma alteração. Acresceu-se ali no artigo 789 o parágrafo 4º, que diz expressamente caso de assinatura eletrônica que está devidamente certificada, eu não preciso de duas testemunhas, porque a assinatura eletrônica foi certificada. Tá aqui, ó. Tá aqui. Olhem lá, vou ler para vocês o artigo 784, parágrafo 4º, porque ele é recente. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônica, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Viram só que legal? E mais, se o título executivo extrajudicial for estrangeiro, eu não preciso de homologação do STJ. Só a sentença, título executivo judicial estrangeiro, que eu preciso de homologação. Pois bem, em continuidade, qual a defesa do devedor na fase de cumprimento de sentença? É a impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, não tem efeito suspensivo, mas pode ser obtido, desde que demonstrada a probabilidade, a urgência e prestada a garantia. No mais, as defesas que eu posso alegar são muito mais restritas. Eu posso, por exemplo, alegar ilegitimidade, desde que posterior à sentença prolatada no processo. Eu posso alegar também a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. E por que eu destaquei? Porque a inexigibilidade da obrigação também pode consistir naquela sentença que foi prolatada com base em norma já declarada inconstitucional pelo STF no controle concentrado ou difuso. Perfeito? Professor, e se a norma foi declarada inconstitucional após a sentença? Aí eu preciso de uma ação rescisória com prazo de 2 anos contados da decisão do Supremo Tribunal Federal. Show de bola? Da decisão que julga esse incidente, afinal a impugnação é um incidente processual, cabe qual recurso? Se a impugnação extinguir o cumprimento de sentença, cabe apelação. Se não extinguir,
cabe agravo de instrumento. Cuidado, eu não disse que se for procedente. Por quê? Porque às vezes a procedência pode implicar somente na redução do valor, quando eu alego, por exemplo, excesso na execução. Portanto, só cabe apelação quando a impugnação gerar a extinção do cumprimento de sentença. Por outro lado, na fase, ou melhor, no processo autônomo de execução, qual que é a defesa, galera? Embargos à execução. Aqui eu tenho uma ação autônoma. As matérias são muito mais amplas, porque eu posso alegar tudo aquilo que eu poderia alegar no processo de conhecimento. Também não gera efeito suspensivo. Só geraria um efeito suspensivo se a parte alegar probabilidade, urgência e prestar a devida caução. Perfeito? Show de bola? Da sentença nos embargos à execução cabe a apelação, não agravo, porque é uma ação autônoma. E por fim, não se esqueça, o 916 que trata do parcelamento. Eu posso, depositando 30%, parcelar em até 6 vezes o restante, renunciando ao direito de embargar. Se eu não pagar, vencimento antecipado com multa de 10%. Cuidado, porque esse parcelamento, segundo a lei, embora criticável, só se aplica no processo de execução autônomo. Pessoal, uma revisão rápida. Vem para o nosso curso. Isso está bem mais aprofundado de forma didática, mas eu tenho certeza que vai te ajudar a localizar o tema. Valeu e vamos arrebentar. Abraço!